E quando Samuel passa pelos 7 filhos, ele falou para Jessé: não é nenhum desses, você não tem outro? E Jessé falou: tem mais um, só que ele está no campo. Aí Deus fala: é esse. E aí ele unge Davi. Esse foi o pecado mais grave dele. E a Bíblia diz que Deus falou depois para ele: porque você fez isso com o meu servo Urias, a espada nunca mais apartará da sua tenda. A Bíblia diz que ele vai chorando por ali, vai embora para fora de Jerusalém. E aí ele fala para Samuel: você vai lá para Belém, para a casa de Jessé, e você avisa para ele reunir a sua família, porque dentre os filhos dele eu vou ungir o rei. Agora, detalhe: Jessé tinha 8 filhos. Tá. O 8º era Davi. Era o menos provável. Porque o primogênito sempre era Então, mas o detalhe é o seguinte: ele chamou 7, ele não chamou o 8º. Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. Ah, é? Isso, até existem aqueles que acreditam que Davi não era filho da mesma mãe, da mesma mulher de Jessé que os outros irmãos. Porque ao longo da história você percebe o tempo inteiro os irmãos de Davi odiando Davi, tratando já Davi como se fosse um bastardo, entendeu? Entendi. E o fato é que chegou, então Samuel iria fazer um sacrifício e naquele dia ele ia ungir o rei. Então, quando vieram 7 filhos, Samuel não sabia quem era. Ele olha para o primeiro filho, né, que é o Eliabe, ficou impressionado, porque ele era alto, bonito, e Deus falou para ele: Samuel, você está olhando a aparência dele, mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, não é ele. Ele passa por cada um dos... Isso enquanto Davi está lá no campo. E Saul tá reinando. Achando que tá por cima da... É. Só que detalhe: quando Deus vai ungir Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul. E ele sente alguma coisa? Sim, ele começou a ficar possesso de demônios. Por isso que aquela foto, bota aquela foto aquela que tá tocando uma harpa pra ele. Por quê? Porque eles chamavam Davi pra tocar harpa pra expulsar os demônios dele. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque no momento em que Deus vai ungir com o Espírito Santo a Davi, o Espírito Santo saiu de Saul. E ele saiu, deixou um vazio e os demônios vinham atormentá-lo. Mas o que eu acho assim muito interessante... essa imagem, né? É essa imagem. E Davi tocava, ele ficava em paz. Então Davi chegou perto do rei primeiro para ser um músico. Entendi. Um adorador. É. Ele era um músico, ele era um adorador, ele compôs vários salmos, né? E é interessante quando Deus fala para Samuel, ele fala: achei a Davi, filho de Jessé o Belemita. Belemita? Belemita. Ah, de Belém. Belemita, homem que toca bem, de duras palavras e de semblante gentil, e o Senhor é com ele. Davi falava mesmo? Davi era brabo. Era brabo. Mas só que nessa época ele era um menino ainda. Não tinha 20 anos. E quando Samuel passa pelos 7 filhos, ele falou para Jessé: não é nenhum desses, você não tem outro? E Jessé falou: tem mais um, só que ele está no campo. Então você já imagina como Davi poderia ter se tornado uma pessoa recalcada? É. Porque quando Samuel ia na casa de alguém, era maior evento. Uma festa. E ele não foi convidado. Chamou, não foi convidado na sua própria casa. E quando chega Davi, e Davi era pequeno. Davi era um homem de no máximo 1,60 m. Então ele era... menor que os irmãos, inclusive. Muito menor que os irmãos. A Bíblia fala que ele era gentil, que ele era bonito, mas era gentil, tinha um rosto gentil. Não tinha rosto de guerreiro. Entendi. Por isso que fala que de semblante gentil e de duras palavras. Mas o bicho era brabo. Então, aí Deus fala: é esse. E aí ele unge Davi. E logo em seguida, né, os filisteus se reúnem. Naquele tempo, Vilela, era muito comum quando 2 exércitos iriam entrar num embate. Iam se enfrentar, o que acontecia?
que para não ter que lutar todo mundo contra todo mundo, eles diziam o seguinte: escolhe o teu campeão. Teu melhor, o meu melhor, vai evitar muita gente morrer. Exatamente. Porque tinha essa coisa, né, de brio, de honra e tal. E Golias, todos os dias ele ficava na frente, no Vale de Elá. O Vale de Elá, eu já tive lá em Israel. Você tem duas montanhas, uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, e no meio o vale. Vale de Elá? De Elá. Elá, vê se você acha aí pra gente. Vê se você acha aí. E o Golias ia lá na frente, sozinho, um cara daquele tamanho, entendeu? E ele começava: escuta, não tem ninguém aí pra lutar comigo? Se eu tivesse 3 metros eu ia ser assim empolgado também. Que Deus é esse? Esse Deus de vocês é fraco, como vocês são fracos. 40 dias. E o Saul, com seus 1,90 m... Não ia lá enfrentar. Ficou morrendo de medo. Entendeu? Porque... E Golias já era famoso por luta, de ganhar luta. Esse é o Vale de Elá. Esse é o Vale? Você tem uma montanha ali e tem uma outra montanha ali. Entendi. Entendeu? Ou eu não tô vendo aqui exatamente a... Eu acho que a outra montanha... Eu acho que é onde a gente tá, né? A visão de quem tira a foto é a outra montanha. E ali onde tá aquele verde, ali é o vale. Entendi. Aquele é o Vale de Elá. E o Golias já era famosíssimo. Entendi. Ele era um guerreiro brabo, experimentado, brabo, então não perdia pra ninguém, né? Porque imagina, ele tinha armadura da cabeça aos pés. Tinha uma espada... Imagina o tamanho. Maior uma que lança que a cabeça da lança tinha 16 quilos. Imagina Olha o camarada. outra foto aí. Tá vendo? Legal. Aí dá pra ver bem. Dá pra ver bem as dois montes. Isso daí fica. Em que região de Israel? Fica perto de Jerusalém. Já pertinho de Jerusalém. Jerusalém. Tá. Então. Ninguém queria enfrentar. Ninguém queria enfrentar. E ele ficou 40 dias. E de repente, Jessé chega para Davi e fala: Davi, leva essas comidas aqui, esses queijos, essas pastas, né, para os seus irmãos. E ele vai. Ele chega lá. Então, por conta disso, é muito provável que ele não tinha 20 anos, porque com 20 anos todo homem tinha que se alistar. E aí, então, ele chega lá. Quem que ele encontra? Golias afrontando todo mundo e todo mundo morrendo de medo. E ele já chegou e falou: escuta, mas ninguém vai fazer nada com esse camarada? Com esse circunciso? Fica quieto. E ninguém fazia nada. Aí ele perguntou: o que vai acontecer com quem matá-lo? Vai ganhar o quê? Aí falaram para ele assim: Saul prometeu que quem matar o Golias, a família nunca mais vai pagar imposto. Ele vai dar a filha dele como esposa. E ele ainda vai ter todas as regalias de ser um genro do rei e vai fazer parte do exército, vai chefiar o exército. Um moleque que não tinha 20 anos, que nunca tinha pego uma espada na vida. Ele conhecia bem a funda. Que é um tipo de um... Que é um tipo de um estilingue, mas é diferente, porque estilingue você faz isso. Esse você roda, né? Roda e solta. E era uma arma muito importante em alguns exércitos. Opa! Quando você atira a funda, dizem que se você tá a 70 metros de alguém, ela chega a 150 por hora a pedra. Você tá na cabeça, esquece. Entendeu? Agora, Davi foi inteligente, né? Porque ele chegou perto. A Bíblia fala que ele correu para Golias. Na direção de Golias. Na direção de Golias. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, quando ele... Olha, o irmão dele... isso. Tá vendo? Ó? Tá. Bota a pedra ali naquela parte de couro, pega e roda com muita velocidade e solta. Mas quando ele estava lá perguntando para as pessoas, chega o irmão dele mais velho, o Eliabe, e fala: o que você está fazendo aqui, moleque? Que não é teu lugar. Volta aqui para se mostrar? Achou que ele estava querendo se mostrar, que ele não ia mesmo. Por que você não volta para suas poucas ovelhas? Dizendo: você não é ninguém. Teu lugar é lá com as poucas ovelhas. E Davi falou: só estou perguntando, quero saber o que vai acontecer. E aí Davi vai e fala para Saul: eu vou enfrentá-lo. Num primeiro momento, Saul fala: Davi, não tem condição. Ele é um homem gigante. Depois ele é um guerreiro experimentado.
Você não tem chance contra ele. Ele falou, não, mas eu já matei o urso e já matei o leão quando vieram para pegar minhas ovelhas. Eu vou matar isso também. Mas era verdade isso? Verdade. Pensei verdade. que ele tinha contado umas vantagens aí, pá. Não. Era verdade mesmo? Ele cuidava, então... Pensa. Então não era um cara também que não tinha... Não, ele já era um guerreiro. Entendi. Entendeu? E ele realmente enfrentou o leão, enfrentou o urso, depois da unção, né? Claro. É importante dizer. Não enfrentou antes, né? A unção traz a capacitação, mas ele era um cara treinado. Agora, veja, primeiro Saul falou, não, tudo bem, você quer ir, vai, mas então toma aqui minha armadura. A armadura de Saul era enorme para ele. Ele não conseguiu nem andar com aquele negócio. Ele falou, não, eu não vou com isso. Eu vou com a minha arma. E todo mundo parou para ver, porque ele estava muito convicto. E aí, quando ele chega e fala, eu vou te enfrentar, Golias fala, para que esse cão aí? Você vai vir contra mim com pedra, com pau? Ele disse assim, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E eu falo hoje para que todo Israel saiba, o Senhor vai me entregar nas tuas mãos, eu vou te matar e eu vou pegar a sua cabeça e as aves dos céus vão comer a sua carne. Palavras duras, hein? Duras. Agora, você vê, ele não falou eu sou o cara. Uma representação aí, ó. Mas aí Tá maravilhoso. Não, a imagem tá linda, né? A proporção é essa mesmo, entendeu? Né? A imagem tá linda. Se não tivesse escudo aí... Você tem que me avisar onde você arruma essas... É inteligência artificial, não é? Isso daí? É. Cara, isso aí tem que... É muito louco, né? Mas tá maravilhoso. É. E aí, interessante que ele pega, na região tinha um rio, né? Ele pega aqueles pedregulhos mesmo, sabe? Aquelas pedras, arredondadas, né? Pebbles, né? Que em inglês é pebble. Como é que chama? É pedregulho, né? Não é pedregulho. Pedrinha redonda, como é que Tem chama? o nome. Tá, mas é a pedrinha, né? Aquela roliça. É. Eu acho que não era tão pequena, porque tem pedras maiores. Com certeza. Assim, tamanho de um ovo, entendeu? Até maior. Ele pegou 5. Aí você fala, mas por que ele pegou 5? Ele pensou que ele ia errar? Não, Golias tinha mais 4 irmãos. Todos gigantes. Não é pra errar, então, que ele levou... Não, ele levou e falou, se vieram os outros, eu vou matar os outros também. O que eu acho extraordinário é que ele sabia, Vilela, que a vitória era dele, não porque ele era o muito cara, bom, mas porque ele estava em nome de Deus. É isso que agradou o coração de Deus. Davi era um cara que ele amava Deus. Ele ficou indignado que nenhum dos soldados de Israel foi capaz de enfrentar um incircunciso. Não tem ninguém para enfrentar esse cara, eu vou. E quando a Bíblia diz que ele vai correndo em direção a Golias. E aí ele pega, afunda, corre para perto, né? Para não ter jeito de errar. Ele gira enquanto tá correndo? Não, ele sai correndo, vai na direção de Golias. Quando ele tá provavelmente no range, né, na distância que ele estava acostumado, ele devia treinar o dia inteiro. Claro. Entendeu? Agora imagina o tamanho da cabeça do Golias. tem essa também, né? O alvo era grande. Ele atira, o cara tinha até um capacete, ele acerta no meio dos olhos. E Golias não morreu. Ah, não? Não. Ele cai desacordado. Aí Davi corre para ele, pega a espada de Golias. Ah, não sabia desse detalhe. E decapita. Então a pedra não mata, só derruba, deixa ele desacordado. Ele vem, pá. E quando ele levanta a cabeça, os filisteus vazaram de medo. Aí Israel foi para cima, entendeu? E o lindo é que Davi, ele pega a cabeça e fica com as armas de Golias, guarda para si, né? Mas a cabeça de Golias, ele leva para Jerusalém. Olha que coisa profética. Porque Golias, ele é uma representação de Satanás. O maior de todos os nossos inimigos. O nêmesis de Deus, o antagonista de Deus. E ele vai para um lugar que é chamado na época de Golgolia.
Não é onde... Mas que na época em que Jesus morreu, chamava Gólgota. Ah, tá. Ele é o mesmo lugar? No mesmo lugar. Ele enterra a cabeça. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Que tem a ver com o lugar da caveira, não é? Alguma coisa É, assim? o lugar da caveira. Quando você já foi lá, Já. né? Então, é o Gólgota, porque significa o lugar da caveira. Por que Deus foi tão bonzinho com o Davi? Com tudo que ele fez. Eu falei, cara, você quer pagar pra ver? Você viu o que aconteceu com a família dele? Morreu Aminon, morreu depois o Absalão. Pior do que tivesse feito alguma coisa com ele. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Aí o próximo que veio era Adonias. Porque quando Deus falou pra ele, ó, vai ser Salomão, quando ele nasce, olha que como Deus é um Deus de graça. O filho de Betseba do adultério nasceu e morreu depois de alguns dias. Mas no dia que ele morreu, Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida de novo. E quando nasce Salomão. E Deus fala que ele seria amado do Senhor. Deus chamou ele de Gedidias. Yedid é querido. Yedid-Yah. Gedidias, o querido de Javé. Olha que coisa linda. Poxa. Quer dizer, mesmo Deus falou, ó, você pisou na bola, você vai pagar, Deus. Mas eu sou um Deus de graça, porque vai ser através da mulher adúltera que eu vou trazer o meu filho, o Messias. Não é extraordinário? Olha, Vilela, a Bíblia é um livro que para mim isso é uma prova da veracidade da Bíblia, porque ela não esconde os podres. Você sabia que, por exemplo, na genealogia de Jesus só aparece o nome de homens? É. As únicas mulheres que aparecem são mulheres que tiveram problema. Uma é Raabe, que era uma prostituta que se converteu lá em Jericó. Tamar. E por último, Maria. Maria, que concebeu virgem, mas que ficou mal falada. Sim. Tanto é que os líderes judeus falavam assim, quem é você? Você é filho de Maria? Filho de José? Nós nem sabemos quem é teu pai. Por quê? Porque correu para todo mundo que ela tinha tido caso com outra pessoa e que José casou com ela como corno. Acobertar. E a Bíblia não escondeu isso. Então, é maravilhoso isso, porque Deus deu o sucessor de Davi e o antecessor de Jesus, que foi Salomão, o filho daquele casamento que começou com adultério. Não é maravilhoso isso? Caramba. Isso prova para você, meu querido, que se você pisou na bola, se você se arrepender e buscar Deus, tem perdão e tem graça para tua vida. Agora, as coisas ruins ainda continuaram. O quê? Por quê? Porque, veja, morreu Aminon, morreu Absalão, o próximo que quis ser o rei era Adonias. E Adonias também começou a fomentar com a população, com líderes. Agitar. Inclusive o Joabe, que era o capitão de Davi, mas não fazia nada que Davi queria. Contra Salomão. Até que Davi, antes de morrer, ele chama Salomão e fala assim, olha, você vai ter que matar o Joabe. Porque ele vai tentar te derrubar. Salomão era jovem quando assumiu, talvez 15, 16 anos. Tinha um Adonias, Salomão chama Adonias e fala, ó, meu irmão, eu fui escolhido por Deus, então você anda na linha, senão eu vou ter que te matar. E no fim, Salomão teve que mandar matar o Adonias. Por quê? Porque não ia ter Porque ele ia se levantar contra Salomão. A última de Adonias, ele procura Betseba, que é a mãe de Salomão, e pede para ela, para ele poder ficar com a concubina do rei. Porque quando Davi ficou velhinho, aqui uma coisa gozada, quando Davi ficou velhinho, acho que ele já não dava mais no couro, já não fazia mais nada, ele pediu que trouxesse uma jovem para esquentar ele, porque ele começou a ter muito frio. Então ela vinha e deitava com ele nua, para ele se esquentar. Agora, quando ela aceitou isso, ela não podia mais casar com ninguém.
Entendeu? Ela chamava Abisag. Era uma concubina dele. Entendi. Nunca teve nada com ele, Mas também não mas podia. não podia casar. Por quê? Porque quem se casasse com uma mulher do rei assumia o lugar do rei. Ah, O que o Adonias fez? Chamou Betseba. Betseba não sabia disso. Falou: Betseba, eu amo a Abisag. Quero ficar com ela. Salomão não quer nada com ela. Pede para ele para eu ficar com ela. Aí ela chama a Betseba, que é a mãe de Salomão, fala: Salomão, deixa eu ficar com ela. Ele falou: mãe, você não sabe que quem ficar com a mulher do rei é o rei? Ele está querendo o meu trono. Nessa hora ele manda matar o Adonias. Ou seja, a família dele pô, toda destruída. toda destruída. Por quê? Porque tudo por conta do que ele fez com Urias. Então não foi barato. No mundo Teve espiritual, perdão? Teve, mas teve no mundo consequências. espiritual tem um preço a ser pago sempre. Quando você abre uma brecha, você abre uma legalidade, Tem consequência. tem consequências. O arrependimento, e muitas vezes, Deus perdoa e deixa quieto. Mas se a pessoa insistir no erro, se a pessoa continua errando, continua fazendo, aí vai ter consequências. Agora, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu piro. Eu falo: Deus, como é que esse cara é o cara? Exato, eu sempre pensei isso também. Porque o coração dele para com Deus era extraordinário. Você viu os salmos de Davi? É. Ele adorava a Deus, ele falava: Deus é tudo, o Senhor é extraordinário, entendeu? Por exemplo, quando Davi tinha pecado com Betseba, porque Saul, todas as vezes que Deus mandava o profeta para adverti-lo, ele justificou. Você já teve com alguém que pisou na bola com você, você vai, confronta e a pessoa justifica? E é mais ou menos... E Davi não era esse, ele aceitava que Não, ele tinha errado. Davi, por exemplo, quando ele pecou com Betseba, um dia chega o profeta Natan. O profeta Natan era um profeta que Davi amava. Mais velho que ele ou não? Não, ele era o homem de Deus no lugar de Samuel. Ah, tá. Entendeu? E Davi respeitava os profetas. Os profetas iam lá e... Entendeu? O Davi era o seguinte: escreveu, não leu, um pau comeu. Por exemplo, tinha uma mulher, que é Abigail, que ela era esposa de um homem chamado Nabal. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Filho de Belial Nossa. é o pior xingamento que você podia demônio, dar. né? É um demônio. Certa vez Davi estava cansado, estava chegando com os soldados dele e ele estava morrendo de fome, de cansaço. Ele manda umas pessoas na frente para dizer: olha, Davi está chegando, pede para Nabal preparar tal, comida, bebida para os homens, para os animais. Nabal falou: o que eu tenho com esse Davi? Não vou dar comida nenhuma e não vou dar nada para ele. Quando Davi soube, ele falou: vou matar esse cara. Vou matar ele, vou matar a mulher dele, vou matar todo mundo. Quando Abigail ficou sabendo, Abigail vai para frente e intercepta Davi antes dele chegar. E ela se prostra, se ajoelha, pede perdão e fala: eu não estava lá, eu não vi. Mas ela levou ovelhas, levou comida, levou água, se prostrou. Davi se encantou com ela, falou: olha, porque você é sábia. Olha que homem também tremendo. Ele falou: você não só impediu a morte do seu marido, você impediu que eu fizesse uma injustiça. Quando em seguida Nabal morre, Davi fica sabendo, ele manda buscar Abigail. E ele fez ela sua esposa. Então Abigail é uma das esposas de Davi que era marcada por ser uma mulher sensata, sabe? Mas ele ia matar todo mundo. Então, assim, com os inimigos, Não entendeu? tinha... Não tinha. É aquela história do homem de duas palavras. Ele era um guerreiro sanguinário, entendeu? Ele pensa bem, um homem de 3.000 anos atrás, ele era um troglodita. Ele não era um gentleman, não é um cara que você pinta... Era outro tempo, né? Outro tempo, entendeu? Mas quando era com Deus, quando Natan chega para ele e falou: Natan, eu tô com um problema. Natan falou para ele: Davi, eu tô com um problema. O que foi, Natan? É o seguinte, tinham dois homens, um pobre e um rico. O rico tinha muito rebanho, muitas ovelhas. O pobre só tinha um.
Uma ovelhinha. Que era tão cara para ele que ele deixava ela morando dentro da casa dele. Comia no prato dele, bebia no copo dele. E o rico uma vez recebeu uma visita, um viajante que veio de longe. E ele, para oferecer um banquete para o visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele foi e matou a ovelhinha que era do pobre. Davi se enfureceu, falou: quem é esse desgraçado que eu vou matar ele? Natan falou: é você, Davi. Porque você tem muitas mulheres, tem as mulheres que você quer. Mas você pegou a mulher do Urias, o meu servo Urias, fiel a você. Davi se prostrou, chorou, clamou a Deus, caiu em si. Isso a Bíblia chama de arrependimento. Vilela, nós somos todos pecadores, meu irmão. Todo dia eu falo para Deus: Senhor, eu não sei como o Senhor me escolheu. Nós somos pecadores, não tem ninguém santo nesse mundo. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, é uma pessoa pecadora se achar melhor que as outras. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus defeitos. Ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar a olhar para Jesus e falar: foi por causa dele, foi por minha causa. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim: olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Putz. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou: ele morreu? Ele estava com medo de contar para o menino que ele morreu, que o menino morreu. Eles falaram: morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram: mas como assim? Você estava desesperado, sofrendo, agora que você soube que ele morreu? Ele disse assim: eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não, mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Assim, eu fico muito emocionado porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida das pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar. Ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão, ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco. E lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia, fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus: eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele, disse: olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? É. Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi.
Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né? Mas Davi, cara, Davi era esse homem. Era esse homem de coração adorador mesmo. Hoje eu consegui entender um pouco isso, porque sempre ficou na cabeça assim, o cara errou tanto, fez umas coisas tão absurdas e mesmo assim foi abençoado, teve conseguiu Mas a tanta gente coisa. não ora, a gente não erra também, desculpe. E por que qual a diferença de Davi e Saul? É que a gente imagina que um tipo de pessoa dessa não erra, né? Que é totalmente... O que acontece? Saul, quando Deus confrontava, ele não chorava, ele não se quebrantava. O que ele fazia? Dava desculpa. Quantas pessoas que você conhece, que você fala de Cristo, você fala, ó, você é um pecador como eu sou também, como todo mundo é. O cara fala, eu tive muita chance e deixei passar todas as vezes. E fala, não, eu não preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada contra ninguém. E o outro fala, não, eu sou pecador mesmo, eu não mereço. Eu não mereço a salvação, não mereço bênção nenhuma. E Deus fala, mas todos pecaram. Como ladrão, na última hora, ao lado de Jesus, né? Ele teve tempo de fazer alguma boa ação? Não teve. Mas e, no teve entanto, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a arca estava no carro de boi, um boi tropeça, a arca ia cair. Usar, é interessante, porque a palavra usar vem de us, que é força. Usar é a sua força. Daí vem a palavra use. O Ziza ali que tá vendo. Use, o que é o use, Ziza? É uma metralhadora. Que vem, é judaica, né? É israelense. Use significa minha força. Us é força. Ou as é força. Usar significa força, a minha força. Né? Ou dar força. Ele segurou a arca para a arca não cair e ele morreu. Por quê? Porque ele não podia tocar. Davi ficou abaladíssimo. Aí ele falou, não, eu não vou trazer a arca para cá, para o meu reino, né? Aí a arca vai para uma cidade, para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, Ovadia, que é o nome em hebraico, significa trabalhador. Edom vem de sangue, porque dam é sangue em hebraico. Então, um trabalhador ou um adorador do sangue. Ou seja, a arca ficou 3 meses na casa desse sujeito, as mulheres todas engravidaram, começaram... Ele começou a prosperar, a fazer negócios. Aí chegou a notícia para Davi que Obed-Edom estava arrebentando por causa da presença da arca. Aí ele fala, então eu quero que a arca venha. Só que aí ele manda os sacerdotes, mas para cada passo que ele dava, ele fazia um sacrifício. Nossa. Quando a arca chega em Jerusalém, Davi começa a dançar. Isso que Deus agradava. Ele era um cara que nada agradava a Davi mais do que Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, cheio de defeitos. Mas com Deus ele era papo reto. Papo reto. Então a arca chega em Jerusalém e aquela festa, Davi dança e salta e dança de uma forma tão extraordinária que ele mostrou a roupa de baixo. A cueca. A mulher dele que olhava do palácio desprezou ele. Depois ainda falou, bonito, né? Isso que se faz. A Bíblia diz que por causa disso ela nunca teve filhos. Foi a Mical, que era aquela filha do Saul. Entendi. Bom, Davi chega e ele coloca a arca num lugar especial que ele chamou de tabernáculo de Davi. Ele ia... Um dos salmos, que é
atribuído a Davi, diz que ele ia 7 vezes por dia adorar a Deus na arca, sendo rei, com todos os negócios que ele tinha, que receber pessoas e tal. E ele fala, consulta o profeta Natan, fala, olha, eu queria muito construir um templo para Deus. E Deus falou para ele, olha, você derramou muito sangue, você não vai construir para mim, mas quem vai construir é o seu filho. Ele vai ser um homem pacífico, um homem de paz, e ele vai construir para mim. O que eu acho interessante, imagina, você ser o cara que quer, que deseja, e Deus fala, você não vai. Você quer me dar essa oferta, mas eu não vou te dar. Mas mesmo assim, Davi preparou tudo o que era necessário para que fosse construída. Que é o templo de Salomão. Né? Quando muito mais para frente Salomão vai construir, depois que Davi já morreu, ele já tinha tudo. Planejado dinheiro, já. As plantas, todos os materiais, tudo. Um dos textos mais lindos é a oração que Davi faz para agradecer a Deus por poder participar da construção do templo, né? Lá em 1 Crônicas 28. Mas aí ele começa a ficar em casa. Para quê? Ele está vencendo todo mundo, o seu exército vai e ele fica em casa no palácio. E o palácio dele era um lugar alto, embaixo da sacada dele. Um dia ele estava lá, ele viu uma moça linda tomando banho nua. E é sempre assim. E aí começa, né? É sempre assim, né, Leni? Né, Tuti? Não sei. E aí começa a parte ruim na vida de Davi. Mas você acha que houve, antes disso, alguma coisa que levou ele a olhar para ela ou cair? Não tem nada na assim, Bíblia. Quando foi feita a novela na Record, o que fizeram? Eles mostravam, eles de vez em quando davam uma passeadinha e ela lá se mostrando para ele. Mas eu achei que aquilo foi uma narrativa para tirar um pouco do peso da culpa de Davi. Entendeu? Botaram na coitada da Betseba, né? Colocarei uma imagem representando a arca, ó. Coisa linda, ó. Isso que eu acho maravilhoso, né? Porque os querubins que estão guardando o lugar da arca, em inglês a arca da aliança chama mercy seat, o lugar, o assento de misericórdia. Então, o trono de Deus, na visão de Ezequiel, o trono de Deus, ele está entre os querubins. Entendeu? Então a arca da aliança representava exatamente o lugar onde Deus estava. E quando Deus manifestava, porque... E tem algumas representações na arca no formato de um trono, né? Já viu isso? Da arca? Sim, porque... É possível? Não, ela era exatamente assim. Não, mas algumas pessoas fizeram no formato de um trono mesmo. O formato dela. Sim, mas aí é para ser simbólico no sentido de que Deus está no trono, porque representa o trono. Não era... Deus você não pode... Exatamente. Você pode desenhar Deus, mas o trono dele está entre os querubins. Então, por isso, a tampa da arca, que é chamado em português de propiciatório, no inglês é assento de misericórdia, mercy seat. Por quê? Porque é aí que derramava o sangue no dia do perdão, e Deus olhava, não via o pecado do povo e perdoava. Entendeu? Mas Davi, quando ele traz a arca, ele vai adorar e coisa e tal. E Deus... mesmo assim fala, porque você é muito sanguinário, você não vai construir teu filho que vai. Ele então começa a ficar muito tempo no palácio. O que não era o desejo de Deus. Não era nem o desejo de Deus, e ele era o chefe dos guerreiros. Tinha que estar na frente. Tinha que estar na frente. Ele começou a não ir mais, essa eu não vou, na próxima eu vou. Entendeu? E nessa, aliás, qual é o momento mais próprio para alguém cair? É quando ele está na luta ou quando ele está na abundância? Está na abundância, exatamente. Você já viu um cara abandonar a família quando ele está muito ruim? Geralmente é quando ele ganha grana, né? Aí ele tem vontade de ir com a menina mais nova, não é? E Davi, ele também não foi um santo, não. Ele teve muitas mulheres, né? Teve muitas. Nessa história a gente pulou um pouco essa parte. Mas já teve antes? Teve várias mulheres. Ele teve, de cabeça que eu me lembro, ele teve Abigail, Ainoã, ele teve Maca, ele teve Agite,
Ele teve Betseba, ele teve a última deles, que era na verdade uma concubina. Não vou me lembrar. Tá, mas teve acho que 9 mulheres e mais de 20 filhos. Mas não eram casamentos, eram... Casamentos. Casamentos. Eram casamentos que ele fazia mesmo como uma forma de fazer aliança com outros povos. Entendi. Vou lá, faço uma aliança de paz com você, caso com a tua filha. Entendi. Entendeu? Mas nesse caso dessa mulher aí, como foi? Então, Betseba era a esposa de Urias. Urias era um cara muito fiel a Davi. Ele era um guerreiro de ponta. Tava na guerra. E ele vê a mulher pelada, ele não aguenta, manda chamar e a possuiu. E ela ficou grávida. E o cara não tinha voltado da guerra. Não, o cara tava na guerra. Agora imagina, ela fica grávida, porque a guerra era meses. Né? Fica grávida e o homem tá lá. Sabe qual que era a punição pro adultério? Não. Morte por apedrejamento. Nossa. O que ele faz? Ele manda chamar Urias. Urias vem, fala, o rei quer falar comigo. Ele fala, não, eu queria que você passasse um tempo aí com a sua esposa, você tá muito cansado. Ele, não, como é que eu vou morrer? Como é que eu vou deitar com a minha mulher e com meus irmãos lá? Tem que estar na linha de frente. Não se deitou com ela por hipótese nenhuma. Quando não teve jeito, Davi escreve uma carta endereçada a Joabe, que é o capitão dele, dá para Urias e fala, olha, você vai mandar Urias para frente da batalha e quando a coisa estiver muito ruim, você retira todo mundo e deixa ele ser morto. O quê? Esse foi o pecado mais grave dele. E a Bíblia diz que Deus falou depois para ele, porque você fez isso com o meu servo Urias, a espada nunca mais apartará da sua tenda. Duro, né? Nossa. Deus perdoou o pecado dele, porque aí ela ficou grávida, ele manda Urias para o campo de batalha, morre. E morre mesmo. Morre mesmo. Tinha que morrer. E Joabe ficou com essa, né, na mão. Eu fiz o que você mandou, mas deve ter perdido o respeito por ele. Com certeza, né? E usou isso pra... E começou uma queda aí da popularidade de Davi. Com certeza. E isso, essa coisa, nunca mais a espada apartará da tua tenda, ou seja, a família de Davi começou a ter problemas sérios. Primeiro filho dele, Aminon. Aminon ficou apaixonado por uma irmã, meia-irmã dele, que é chamada Tamar. Essa Tamar era filha de Davi com outra mulher. E ela tinha um irmão chamado Absalão. Absalão, que era um filho lindo, diz que a beleza dele era impressionante, tinha cabelão, ele era o cara, né? Quando o Aminon chamou, ele preparou uma cilada para Tamar. Um amigo dele falou, faz o seguinte, diz que você tá doente e pede pro teu pai mandar a Tamar para cuidar dele. Pra fazer uma comidinha pra você, que você tá muito mal e que você quer que vá a Tamar. E ele vai. E a Tamar vai. O que ele faz? Manda sair todo mundo e estupra a Tamar. Nossa. Depois que ele estupra a Tamar, a Bíblia diz que ele olhou pra ela e teve nojo. Ela chorava, ela falava, meu irmão, olha o que você fez comigo. Pede pro meu pai que ele vai me dar pra você como esposa. Naquele tempo ainda acontecia isso, né? Não era normal mais, mas ainda acontecia. Ele falou, não quero te ver na frente, sua vagabunda. E mandou ela embora. Davi fica sabendo, expulsa o Absalão, manda ele embora, mas não faz nada com ele. O que acontece? Absalão fica com ódio de Aminon e com ódio de Davi. Passam 2 anos... O seu Absalão finge que tá tudo bem. E ele pede pro pai, eu vou fazer uma festa da tosquia. Que era uma festa para cortar as lãs das ovelhas e tal. Convida Davi. Davi falou, não vou. Que ele morava, né, em outro lugar. Sei. Aí ele falou, então eu quero te pedir que você deixe o meu irmão Aminon participar comigo da festa. Mas Davi, por quê? O que você quer com ele? Não, pai, já perdoei, tá tudo certo, ele é meu irmão, quero que ele venha celebrar comigo.
e falam para Aminon e Aminon não vai. E aí Absalão faz o seguinte, avisa pros homens dele, fala, ó, vocês embebedem ele. Embebedem, quando ele estiver bêbado, vocês matem ele. E aí mataram. E aí chega a notícia para Davi que o Absalão tinha matado todos os filhos dele. E aí disseram, não, foi só o Aminon. Então o primogênito, que ia ser um possível sucessor, morreu. Em seguida, Absalão começou a ser influenciado por Aitofel. Eu sei que é muito nome, mas é interessante a história. Aitofel era avô de Betseba. Quem é Betseba? A mulher de Urias, que Davi foi lá, ficou com ela, matou Urias e agora casou com ela. E Aitofel nunca perdoa Davi. Então o que ele fez? Ele pediu para Davi, deixa eu ficar com Absalão, que eu vou aconselhar Absalão para ele parar com esse ódio e coisa e tal, e Davi deixou. E ele chegava para Absalão e falava assim, ó, você que tem que ser o próximo rei. E começou a encher a cabeça de Absalão. A ponto de Absalão, um dia, Davi estava fora, ele vai e invade Jerusalém e assume que é rei. O povo começou a clamar que ele era o rei. Davi ficou sabendo, ele vai embora chorando, para não ter que lutar com o filho. Ele vai pelo Vale de Cedron. O Vale de Cedron é aquele vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ele vai, a Bíblia diz que ele vai chorando por ali, vai embora para fora de Jerusalém. Mas você vê o favor de Deus. Aitofel chegou para Absalão e falou, vai atrás dele, que agora ele está psicologicamente abalado, e acaba com a guerra. Mata ele, porque senão Davi é um guerreiro, ele vai se recuperar. Davi tinha mandado uma outra pessoa que fingiu de inimigo dele e falou, não faz isso. Davi é guerreiro. Os camaradas estão com raiva. Se você fizer isso agora, você vai perder. Primeiro se consolida, tal. E aí Davi, ao invés de ouvir Aitofel, ouviu o outro. Bom, resultado, uma hora o Absalão passou aquele tempo, foi para cima de Davi e ele ficou com o cabelo preso numa árvore, num galho de uma árvore. Davi tinha dito, não matem o moço. Adivinha quem matou? Quem? Joabe, o capitão de Davi. Vivia desobedecendo Davi. Foi lá e matou o segundo filho. Se você curte histórias misteriosas e que dão medo, inscreva-se no Cortes Ocultos para não perder os próximos vídeos. Nem tudo pode ser mostrado, mas aqui você vê a verdade.